Fala pessoas, dia 15 do 11, sexta-feira, horário diferente, feriadão. A gente deixou pra fazer aí as notícias um pouco mais tarde hoje, pelo feriado, dar aquela descansada. Mas é aquilo, todo dia tem vídeo e a gente vai falar do que aconteceu depois da explosão lá do Tchulu, França, que a gente falou que seria usado com certeza absoluta para alguns progressos aí da esquerda, né? Alguns avanços, e a gente vai falar sobre todos eles, todos os detalhes, como por exemplo Moraes sobre explosões no STF. O que ocorreu não é um fato isolado, logicamente vão falar que o fato não é isolado, que não é um louquinho. Moraes afirmou que o que ocorreu ontem não é um fato isolado, pois faz parte de um contexto que se mistura lá atrás com o gabinete do ódio, e ele vai juntar com tudo aquilo que ele faz há muitos anos, daquele inquérito do gabinete do ódio, da internet, vão ligar tudo. Moraes diz que explosões não são fatos isolados e têm origem em gabinete do ódio. Sim, eles vão usar para tudo, inclusive para o 8 de janeiro. Moraes diz que explosões no STF não são fatos isolados e que a anistia pelo 8 de janeiro é impunidade para um criminoso. Ou seja, ele fala da questão de impunidade, que se não tiver 17 anos, mais pessoas farão esse tipo de coisa, tá? Sabe o que é engraçado? Que a gente não vê esse mesmo tipo de discurso para outro tipo de criminosos, né? Porque difícil um criminoso pegar 17 anos, dependendo do crime aqui no Brasil, às vezes é solto aí na audiência de custódia. Seria bom se tivesse esse discurso para todo tipo de crime, né? Barroso disse que está em boa hora de concluir inquérito sobre o 8 de janeiro, né? Então, aparentemente eles vão fechar isso, e o Bolsonaro também tem algumas coisas que vão acontecer. Falaram que era esse mês, parece que no fim desse mês, né? Falaram que é no final dessa semana, parece que vai pro fim desse mês, que a gente vai falar também nesse vídeo. Alexandre de Moraes se fortalece, dizem aliados e adversários, tá? Por causa todo esse episódio da bomba do tio França. Só que, claro, foi tudo muito assim estranho, né? Porque o Trump foi eleito e você percebe que existiria aí toda uma dificuldade para a esquerda brasileira daqui em diante. E acontece esse episódio. E a gente lê esse tipo de matéria. Aliados de Trump pressionam o órgão internacional a agir contra Moraes. Então aí, deputados americanos que já viram todo o episódio da questão do X, do Elon Musk, vão para frente aí tentar limitar o Alexandre de Moraes, tá? Compartilhava planos e ameaças em grupo. Ex-mulher diz à PF que autor de explosões planejava matar Moraes. Então tem algumas mensagens aí, entrevistaram a suposta ex dele, né? E Moraes descarta a anistia após explosões no STF e na Câmara. Ou seja, todo aquele empenho, aquele esforço da questão de anistia para todo mundo, seja o pessoal do Rio de Janeiro, até mesmo para o Bolsonaro, talvez não aconteça por causa desse episódio. Ex diz que homem morto em Brasília só falava em política e fez pesquisa sobre ataque na internet, né? Como a gente falou, o cara bem bitolado, né? Vivia na internet, indo atrás. É aquilo, é muito perigoso as pessoas, vamos dizer assim, ficarem loucas com viver uma bolha de internet e não ter mais nada além disso, né? Alexandre de Moraes diz que homem bomba só se explodiu porque ia ser preso, né? Lembrando que ele tirou a vida. Então, muita gente vai defender ele, falando, ele é o Unabomber brasileiro. É totalmente diferente, o cara realmente tinha aí problemas, talvez precisava de ajuda e não teve, né? Com certeza muito depressivo, para tirar a vida não é normal, tá? Para ministro do Planalto, explosão no STF enterra a PL da anistia, como a gente falou, não só Moraes, mas aí ministro do Planalto, logicamente vão surfar nisso aí, e STF vai retomar o uso de grades ao redor da corte após explosões, né? Cada vez mais fechando, se afastando e pedindo o público de chegar perto, eles vão se enclausurando, né? Após a explosão em frente ao STF, PMDF detona 4 artefatos suspeitos. Falar, né? O tal do França lá falou que tinha mais explosivos, não sabemos se eram deles, porque os caras também estão meio neuróticos. O PMDF descarta que mala suspeita na esplanada tinha explosivo, ou seja, vê um pombo na rua, fala se o pombo vai explodir ou não. Os caras aí ficaram na cabeça que tem bomba para todo lado. O Gaveta explodiu durante varredura na casa de onde vivia o Homem-Bomba, foram lá na casa dele, muitos explosivos materiais aí, que seriam rojões, né? Fogos de artifício, que ele aí tentou fazer com cano, algum tipo de bomba com, acho que o material que vinha dentro desses rojões, né? E aí acabou explodindo. E exclusivo, boné com slogan de campanha de Bolsonaro estava no trailer de autor de explosões. Como a gente falou, tudo que eles encontrarem vão fazer ligação com a direita, com Bolsonaro, e vão fazer essa narrativa. A esquerda não perderá a chance, né? Tanto que não perde. PF investiga a ligação de homem-bomba com atos golpistas de 8 de janeiro. Já estamos quase em 2025 aí, né? Temos aí 2 anos dessa
do 8 de janeiro, mas como eu falei para vocês, não importa o tempo, sempre será usado e reutilizado ad infinitum o quanto eles precisarem para fazer as suas narrativas, né? Depois de explosões na Praça dos Três Poderes, o diretor da PF defende regulamentar redes sociais. Outra coisa, que não tem nada a ver com isso, mas eles vão, como falou, gabinete do ódio, a questão aí do Bolsonaro, do boné, do 8 do 1 e regular as redes. Tudo isso será aí colocado no negócio do Tio França, né? Eles vão reunir tudo isso e justificar qualquer tipo de avanços, né? Autor de atentado já foi condenado e preso por violência doméstica em 2012, né? Mas ele pagou a fiança e saiu, então você vê que o cara realmente era desequilibrado. A STF recebe e-mails anônimos que chamam Homem-Bomba de Marte, então tem sim apoiadores, tem gente já elogiando esse cara aí, tá o e-mail, falou que não descansaremos até acabar aí com a escória de Satanás e mandaram esses e-mails. Claro que o e-mail é @proton.me, né? A pessoa teve muito cuidado para se esconder. Enfim, e olha só que interessante, lembra de algumas brigas que comentamos? Venezuela condena atentados em Brasília e manifesta total solidariedade a Lula, ou seja, pegaram esse episódio e já deu aquela unida nessa amizade tão bonita que a gente falou que dificilmente a briga faria alguma coisa em relação a isso, porque após Maduro elogiar Lula, embaixador da Venezuela, anuncia que voltará ao Brasil e são amiguinhos novamente, né? Somos do BRICS, diz Maduro após visita de ministro ao Brasil, já tá tudo se acertando, olha só, Maduro live, né? O cara fazendo live, todo, né, estiloso assim o cenário. Pois é, isso é o presidente aí, né, da Venezuela. Provável lobo solitário, diz ministro-chefe do GSI sobre homem que se explodiu perto do STF. Olha como é acredito que é do Instagram, né? Olha como os caras têm que escrever, um jornal tem que escrever por causa das censuras. S3 explodiu com U aqui, né? Ou seja, tá parecendo linguagem lit, para quem lembra de lit, né? Linguagem de alguns hackers antigos faziam para meio que, vamos dizer, disfarçar a escrita, né? Mas é isso, eles estão falando que é lobo solitário, como sempre, né? Um lobo solitário, não tem nada aí de pessoas que impulsionaram, que conversaram com ele. Enfim, nunca se sabe. Glaze se manifesta sobre explosões perto do STF, cenário do 8 de janeiro. Como eu falei, todos os petistas, os esquerdistas vão usar isso aí para avançar suas pautas, nada de surpreendente. Lula estava com Zanin, Gilmar e Moraes em noite de explosões em Brasília. Olha só, né, que coincidência, estavam lá conversando, reunidos. O presidente com 3 ministros do STF, que são bem unidos, né? E temos Lewandowski também, após Homem-Bomba, pede reforço de cláusula do Mercosul. Olha o tamanho, hein? Em reunião do Mercosul, o ministro da Justiça brasileiro classificou o episódio em Brasília como lamentável, né? Então o negócio tem aí um alcance absurdo. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente já esperava. A gente falou ontem que com certeza isso será avançado, um monte de coisa será avançada para tanto os presos do 8 de janeiro, para Bolsonaro, para qualquer direitista. E os caras, meio que eu tô percebendo que existiu aí uma movimentação aí, bem logo após que o Trump foi eleito, né? A gente até começa a pensar em teoria da conspiração, mas não entraremos nisso agora. Então qualquer coisa aí a gente vai atualizando e vendo mais detalhes, tá? Em vídeo exclusivo a gente conversa mais. Itaipu deu 15 milhões para a Jajapalooza e G20 Social. A empresa diz que o evento tem importância estratégica, muito importante. Jajapalooza anuncia 30 atrações em 3 dias de duração. Extremamente importante. Quiser pausar numa lida aí quem vai participar, né? Tem um monte aí de pessoas que vocês devem adorar bastante. Eu não gosto aí de ninguém, mas vai ter lá, né? Vai receber muito dinheiro, o pessoal vai ficar muito feliz. E lembrando, o Janja pediu demissão de Itaipu para seguir em Curitiba com Lula. Aqui diz a matéria do Poder 360 que ela recebia 20 mil quando saiu da empresa, né? E agora está recebendo aí 15 milhões para o seu projetinho, né? Para o Jajapalooza. Olha que coisa mais linda esse governo, né? Lula deve limitar aumento do salário mínimo e anunciar pacote de corte de gastos só depois dos G20, tá? Enquanto recebe 15 milhões para fazer um grande show, artistas ficarem muito felizes, a gente vê aí limitando o aumento do salário mínimo, tá? Janja pede taxação de Elon Musk e cutuca influencers no G20, ou seja, tem que pagar imposto, Elon Musk. Ela quer o seu dinheiro, Elon Musk. E também, ela também cutuca aí os influenciadores brasileiros, fala, olha, vocês têm que começar, vamos dizer assim, a participar mais ativamente. Não adianta fazer só publicidade, vender seus produtinhos. Vocês têm que começar a trabalhar, né? Que é justamente o quê? Politicamente, empurrar as pautas de esquerda. Jornal The Guardian anuncia a decisão de não publicar mais no X. E isso aí do Elon Musk está sendo afetado. O Elon Musk, por estar próximo ao Trump, e tem projetos aí como o Dog, projetos gigantescos, né? O The Guardian vai
evitar de postar lá. E não só The Guardian, como La Vanguardia também não postará mais no X. Então muita gente está abandonando o X por questões políticas, porque são jornais de extrema esquerda. Sobre Lula, Globo recebe mais da Secom do que em 4 anos de Bolsonaro. Pelo visto, acho que são 177 milhões, sei lá quanto é o dinheiro. Mas já está pagando mais, logicamente, que pagaria mais que o Bolsonaro. E por isso que a Globo ainda tanca bastante, fala bastante do Lula, ataca muito pouquinho, né? Às vezes dá uma puxada, talvez aí solta mais um dinheiro, eles ficam de boa, né? Texto da PEC contra a escala 6x1 tem erro de matemática básica, logicamente, né? 8 horas de trabalho por dia por 4 dias chegariam a 32 horas trabalhadas, e não 36 como indicado na PEC. Nem, tem assessor para... Tem quantos assessores? Né? Tem um monte de gente para fazer isso aí e ainda erram. É claro que esse é um tema complicado, né? PT vê PEC da jornada 6x1 como presente e quer surfar no tema e surfará muito bem, né? E por isso que eu falo, as pessoas tinham que lutar contra o imposto. Se o empresário tivesse aí que pagar bem menos para o governo para contratar pessoas, muitos empresários abririam mais empresas, e teriam mais emprego. E quando você tem mais emprego, você tem maiores possibilidades. E possibilidade de um 5x2, tanto 6x1 se você quiser, 4x3. Mas infelizmente o Estado, ele sufoca, né? E ao invés do pessoal buscar a questão de diminuir essa carga tributária, eles vão para, vamos dizer, para o tema mais, a parte mais complicada, que com certeza aumentará o preço das coisas, porque se o empresário tem que contratar mais gente para suprir essa escala aí que será tirada, vai repassar o valor tanto para mim, para você, e aquele que está empregado também vai no mercado, vai pagar mais caro. O governo injeta 3,5 bilhões em emendas para pavimentação sem critério técnico, diz TCU. Olha só, você sabe o que é bilhão? 3,5 bi. O problema é que diz o TCU ele tá meio que contra o governo, não era para estar acontecendo isso, né? Temer diz que teto de gastos era de concreto e que arcabouço de Lula tem teto de palha. E aos poucos o tal do golpista Temer, como diz os petistas, vem aparecendo, crescendo, falando mais. E 2025, acredito que será um ano muitíssimo interessante, né? Será bem divertido, porque a gente tem só apanhado bastante, mas aparentemente as coisas vão ficar um pouco mais interessantes ano que vem. STF rejeita recurso de Collor e mantém pena de 8 anos e 6 meses de prisão na Lava Jato. Olha só, todo mundo escapando da Lava Jato e o Collor é o único se ferrando. Sabe por quê? Porque na época ele começou a ter aí um affair com o Bolsonaro, começou a elogiar o Bolsonaro. Os caras não perdoam. Os caras simplesmente falam, você não. Todo mundo vai ficar de boa com a questão da Lava Jato. E você, o Collor não. Né? Pois é. PF deve concluir até a próxima semana relatório sobre o 8 de janeiro e Bolsonaro é alvo central. Falaram isso só que já mudaram, porque PF descobre dados deletados por Cid e acordo de colaboração de ex-ajudante de Bolsonaro é reavaliado. Então, com certeza isso vai ser adiado aí, essa questão, vai até o final do mês. A gente achou que teria acabado aí, mas com certeza vai avançar. E quem se ferra é o Mauro Cid, né? Porque provavelmente ele vai ser chamado de novo e falar, peraí, você falou que tinha isso e aquele negócio apagado, por que você não comentou? A vida desse cara nunca terá descanso, aparentemente. Bolsonaro espera convite de Trump para participar de posse nos Estados Unidos, né? E talvez eu possa ir lá acompanhado da esposa, né? Na posse dele. Se ele não convidar, tem seus motivos. Acredito que seja convidado. Bem, quem vai ver se eu vou não é a sua excelência Alexandre de Moraes, afirmou o Bolsonaro, né? Mas tem que pedir o passaporte lá, né? Comitiva de deputados e senadores brasileiros vai à posse de Trump. Esses vão. Então tem aí um monte. Deputado federal Gustavo Gaia está à frente de uma comitiva para prestigiar a posse do Donald Trump, né, em 20 de janeiro. Até o momento, 54 deputados e 4 senadores confirmaram a presença na viagem. Aí eu lhe pergunto, precisa? Pois é. O pessoal gosta de um passeio, né? Quando a gente fala, não, é importantíssimo estar lá. Será que é importante mesmo? De qualquer forma, enfim. Fazer o quê? Tribunal confirma a condenação de Cristina Kirchner por corrupção, né? Então essa aqui também rodou, as coisas estão ficando complicadas para os esquerdistas aí em certas partes do mundo. Miller retira a pensão vitalícia de Kirchner após condenação e é chamado de ditadorzinho, né? Tipo um Maduro? Com certeza não. Mas o Milei tem acertado bastante em diversas coisas aí. Mas olha só que interessante o que vai acontecer na Argentina, tá? Justiça argentina emite mandados de prisão contra 61 foragidos do 8/1. Muita gente ficou desesperada aqui no Brasil com a questão dessas, né? Questão do 8/1, que foram presos, fugiram
fugiram, tiraram a tornozeleira, foram para a Argentina, mas infelizmente na Argentina, aparentemente, eles não ficarão tão tranquilos assim, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Voltei no meu canal de jogos, lá, o Lilo World, para você que gosta de jogos. Então, participe lá, se inscreva pra gente, está quase chegando a 10 mil inscritos lá. Seria muito legal conseguir 10 mil inscritos. E caso você esteja interessado, final de semana tem vídeo exclusivo e vou fazer um vídeo, uma parte em relação àquela série Rituais, né? A gente vai falando da questão de programação preditiva, por que ela é feita. A gente descobriu algumas coisas novas e compartilharei com vocês, tá? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Tem link da Amazon, clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. Se não tem o que comprar, clica e navega. Vai que você acha alguma coisa, ajuda bastante. Bom final de semana. Hoje tem luta do Mike Tyson com o Jake Paul. Vamos ver aí como o Mike Tyson se sai. E depois até posso fazer uma análise do meu canal Lilotal, que também irá voltar sobre essa luta. E a gente vai conversar sobre toda essa questão do boxe, como virou algo atrativo aí, um entretenimento e não é mais um esporte. Até o que aconteceu nas Olimpíadas foi meio bizarro. Obrigado pela sua presença, nos falamos em breve, muito obrigado, até mais.